igreja, com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos que abrem suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. É meu. Dá pra aqui. Desculpa. É uma passagem já muito conhecida, né? Acho não, que todos conhecem, né? Todos conhecem essa passagem bíblica. A partir do verso 3, tá, irmãos? 1 Reis 3. 1 Reis 3, verso 3. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres, e eu te dei. Respondeu Salomão: de grande benevolência faço para o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo a tua palavra. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória. E não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. 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 Vamos ter mais uma palavra de oração? Sobre
soberano Deus, meu amado Pai, mais uma vez nos colocamos em oração na tua santa presença, meu Pai. Quero, meu Jesus, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui mais uma vez, como família do Senhor, reunidos, para meditar um pouco mais na tua palavra, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa estar falando nos nossos corações, fazendo, Jesus, com que nós possamos estar de coração aberto, Deus, para receber a tua palavra, meu Pai. Oh Deus, a tua palavra, nós sabemos que ela é viva e eficaz, Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, que o teu Espírito Santo reina no nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salomão, ele foi rei, ele foi sucessor do pai dele, Davi, né? E Salomão, ele, como ele diz aqui, ele se sentia uma criança, não se sentia capaz de reinar, de ser o rei daquele povo, né? Que no caso ele precisava resolver todas as situações, ligar, né? Os problemas lá do povo. E ele, muito assim, sem saber o que fazer, ele ficou meio desorientado, ele pediu orientação de Deus. E Deus falou com ele através de um sonho, né? Perguntou o que ele queria, ele pediu sabedoria. E o profeta Natan colocou o nome dele de Gedidias. O profeta Natan chamava ele de Gedidias. E Salomão quer dizer pacífico, e o profeta Natan chamou ele de Gedidias porque Gedidias significa amado do Senhor. E porque o profeta Natan, Deus falava com ele, ele sabia que Salomão ia ser um rei sábio. Sim, eu creio, e não falo na Bíblia, né? Mas eu creio que Deus orientava ele através de profecias que o Salomão ia ser o sucessor e que Salomão seria um rei muito sábio. E Salomão pediu a Deus o que ele pediu. Quando Deus falou com ele, ele pediu sabedoria. E Deus agradou o pedido de Salomão. Porque Salomão podia ter pedido muitas outras coisas. Podia ter pedido dinheiro, muita riqueza, né? Ele não pediu. Apesar de que Deus fez ele ficar rico, muito rico. E ele pediu sabedoria. Ele estava preocupado em ser o rei daquela nação, daquele povo, né? Então, Deus se agradou e falou com ele que ia dar muito mais. Deu ele muita riqueza. Só que Salomão, diante daquela sabedoria, igual falou que a palavra aqui, nunca teve ninguém antes e nem teria depois alguém tão sábio quanto Salomão. E até hoje a gente não vê mesmo, né? Salomão fez, ele escreveu livros, né? Ele escreveu uma parte de provérbios, ele escreveu um livro de cantares, ele escreveu hinos e muitas outras coisas no tempo dele lá, que ele tinha muita sabedoria. Então ele resolveu muitas coisas. As coisas que ele igual aqui relata das duas mulheres, né, disputando o filho, né? Então ele teve uma sabedoria em descobrir quem era realmente a mãe da criança. E Salomão foi indo com muita sabedoria, resolvendo as situações lá. Só que Salomão, Deus falou que Deus tinha uma condição para ele, né? Que ele andasse nos caminhos do Senhor, igual o pai dele. O Davi, ele era um vacilão, né? Ele vacilava muito, ele tinha um fraco por mulheres. Salomão também teve. Mas só que Davi, ele não corrompeu diante de Deus. Ele estava sempre na presença de Deus. Ele reconhecia os erros dele, os pecados dele, ele pedia perdão. E ele nunca fraquejou nessa área assim, daquela intimidade com Deus, né? Então, e Salomão não. Salomão foi diferente. Salomão deixou o poder sobre a cabeça. E Salomão, diante de tanta riqueza, tanta beleza que ele construiu, aqueles palácios, né? O templo que ele construiu, então ele tinha muita riqueza. Só que ele começou a desobedecer a Deus. Ele começou a desobedecer a Deus porque tinha um povo, os povos
que adoravam aqueles deuses pagãos. Então Deus falou que eles não podiam envolver com essas mulheres. Só que Salomão foi crente, né? Ele esqueceu de Deus. Ele esqueceu que Deus impôs para ele essa condição. E começou a desobedecer. Esqueceu entre aspas, né? Ele quis desobedecer. Ele desobedeceu. E Salomão casou com outras mulheres.